Bom dia a todos. Vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, por mais um dia estar tendo atividade, agradecer aos protetores, aos nossos protetores e aos protetores da casa, que mantém essa harmonia. Agradecer a Deus por estar iniciando mais uma semana, por Ele ter emprestado mais um dia esse corpinho para nós, que a gente possa fazer a diferença e pedir a Deus que a gente possa absorver o máximo possível da palestra de hoje e que a gente tenho certeza que a gente vai receber as boas energias da casa e que a gente possa sair daqui transbordando dessas boas energias, levando para as nossas casas, para os nossos familiares. E agradecer principalmente a Jesus, que veio aqui, que poderia ter falado, não, façam assim, mas não, ele veio aqui e vivenciou, ele venceu aqui na Terra. E mostrou pra gente como vencer aqui. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. João Richard. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de um tema que é deverasmente muito interessante, porque falar sobre terrorismos, guerras e conflitos na visão espírita nos dá assim um campo de pensamento muito abrangente. Porque, na verdade, tudo que está aqui na frente, terrorismo, guerras e conflitos, é efeito, não é efeito de uma causa. Se nós mantemos em nossos lares esse tipo de sentimentos que é muito comum, os conflitos dentro do lar, as guerras de ego, né? Quem tem razão, quem não tem razão, não é? Isso tudo reflete na sociedade, que reflete no país, que reflete no planeta. O que o planeta é hoje é justamente um reflexo das pessoas, o que ela tem no coração, que começa na célula de uma família e transporta para o planeta inteiro. Deu para entender? Então vocês percebam que quando, dentro da visão espírita, falar desse tema não é uma coisa que nós estamos à parte dele, nós estamos inseridos dentro dele e a gente provoca com que isso aconteça, não é? Por exemplo, a gente acha um absurdo uma pessoa ir lá matar outra no campo de batalha, um homem-bomba. A gente acha isso um absurdo. A igreja, que hoje nós, a maioria, somos descendentes do cristianismo e o espiritismo é uma doutrina cristã, nós matamos 1.800 anos. Quem somos nós para falar dos nossos irmãos muçulmanos, não é? E continuamos fazendo a mesma coisa, de forma diferente. E fazemos isso também em nosso lar, matamos esperança, né? Matamos o entusiasmo do outro, matamos a nossa própria felicidade. Então, é um tema que realmente nos traz uma profunda reflexão. Porque nós, como está aqui, ó, nessa segunda transparência, nós vivemos numa colmeia. O que a senhora faz, o que você faz, o que ele faz, o que ele faz, o que ele reflete em mim. O que eu faço reflete em vocês. A vida é assim. Ninguém aqui é individualizado. Vocês já imaginaram? Isso você fácil de perceber. Qualquer um, até rocha, consegue perceber isso. Viver numa cidade, uma metrópole como São Paulo, nós pagamos um preço altíssimo. Pergunto a vocês. Dentro de uma cidade que nem essa, com mais de 20 milhões de habitantes, 60% pensa coisa boa ou pensa coisa ruim? Então vamos colocar que 60% só pensa coisa ruim, e 40% que não é muito menos que isso, pensa coisa boa. Vocês imaginam, porque, quando eu penso, quando vocês pensam, irradia-se um campo vibratório, como se fosse uma onda de celular, que ajunta com dele, com dela, todos nós, e formando uma egrégora, positiva ou negativa?
Negativa. E isso gera o que sobre nós? Uma carga, uma sobrecarga mental enorme. Dá problema de saúde, estresse, vários outros tipos, gastrite, vários outros níveis, câncer, vários outros tipos de doenças sobre nós mesmos. Deu para entender? Então, veja só aqui, quando a gente fala desse tema, e a gente vive em colmeia, a gente fala de uma coisa muito profunda. A gente provoca isso constantemente em nós. De que jeito? A gente está no churrasco, estamos falando do acidente que aconteceu perto de casa, da mulher que matou não sei o que lá, do homem que traiu a mulher, do filho que abandonou a mãe. Entende? A gente não narra coisa positiva, a gente narra coisa negativa. Então nós estamos propagando essa onda. Isso vai agregando no nosso campo mental. Vocês entenderam? Então, olha lá, ó. Ao lado de todas as manifestações da vida, permanece viva a vontade de Deus relativamente aos deveres que nos cabe para a evolução. Então, se a gente realmente quer evoluir, nós temos que começar a parar e nos reeducar. Entendeu? Reeducar a forma que nós... Porque, assim, é interessante, gente. Tem como a gente fazer diferente do que a gente vem estar fazendo? Não é hoje isso que acontece. Isso acontece sobre a nossa responsabilidade, as nossas ações, há milênios, há mais de 4.000 anos. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais para frente. Há 4.000 anos a gente faz as mesmas coisas. Como que a gente muda? A vida que hoje nós temos problema. Como é que eu mudo o problema de hoje? Mudando a forma que eu estou fazendo, concorda ou não? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o problema vai sempre estar lá. Se eu mudar, o problema vai mudar? Vai mudar. Não é? Então nós temos que mudar para resolver o problema. Entenderam? Então isso é muito, muito interessante a gente estar observando. Aí diz assim, ó, isso é evolução. O universo enquadra-se na ordem absoluta. As aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós as prisões eliames, ligações negativas, né? Criando prisões mentais, libertações e enriquecimento para aprender ao equilíbrio divino em plena colmeia da vida. Nós temos que viver de tal maneira em que a colmeia da vida esteja equilibrada. Deu para entender? A gente tem que se importar com o que o outro faz. Não importar, porque a responsabilidade é dele, mas nós temos que, através da nossa conduta, tentar mudar as pessoas, a forma que ela está fazendo, da forma que ela está pensando. Porque fazer, nós temos um controle maior. A gente pode parar, raciocinar. Não, isso não é um caminho certo. E você mudar a direção. O pensamento requer olhar para dentro de si mesmo, dentro do próprio coração, sentir o que ele pensa, porque o pensamento, ele é um produto do sentimento. Isso é o quê? Mudança interior. Somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. É interessante isso, né? Porque, veja, o princípio... Se nós compreendemos Deus, que Ele é único, alguém concorda com isso aqui? Que é único? Ok. Ele é inteligente? Alguém tem dúvida? Ok. Existe alguma coisa maior que Deus? Não. Se Deus é os atributos em grau supremo, por que não seria Deus? Por que nós somos diferentes? Aqui hoje, porque cada um segundo a sua obra, somos obra de nós mesmos. Através de que processo? Dos processos reencarnatórios. Porque você não consegue encontrar esse Deus bondoso se você não considerar a reencarnação. Não é? Então você vê, jovem, que tem seres que não estudam piroca nenhuma e só tira nota altíssima. E seres que se matam para estudar, tira nota média, nem alta é. Não é? Por quê? São seres mais experientes que outros. Né? Às vezes tem mais tempo que os outros, às vezes fez bom uso naquilo que conheceu.
São várias coisas que interferem. Então, a nossa diferença está nos processos reencarnatórios que aproveitamos ou não aproveitamos. Então, aí que estão as nossas diferenças. Mas a diferença aqui também não é muito alta, não. É mesmo no mesmo degrauzinho. Um está um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mas isso explica, por exemplo, a reencarnação, dentro da doutrina, que é um princípio básico, explica por que uma criança nasce com problema. Por que vocês acham que hoje nós temos uma pandemia de crianças autistas? O que vocês acham? Por que vocês acham que é? Claro que as causas podem ser diversas, toda regra existe exceções. Óbvio que isso, não é? A gente não pode cravar isso 100%, mas eu tenho certeza que mais de 50% das crianças que hoje nascem autistas são efeito dos seus próprios dramas de existência anteriores. Como, por exemplo, o quê? Suicídio. Suicídio. A cada 25 segundos, no planeta tem um suicida. Você acha que isso não vai refletir ou não? Na criação de novos corpos, nos processos reencarnatórios? Você acha que eu vou dar um tiro na minha cabeça? Eu lesei o meu corpo, físico e perispiritual. Estou no outro lado. Deus me socorre no seu amor. Entro para o processo reencarnatório novamente. Você acha que eu vou estar perfeito se eu lesei o meu próprio corpo? Eu vou ter que fazer a reparação energética. Energética. Se você torcer o seu joelho, você não vai ter que colocar uma tala para poder recuperar o seu corpo? Não vai ter? Operar? Não vai ter? Vai, é o mesmo processo. E se eu lesei o meu corpo, eu vou ter que recondicionar ele e harmonizar ele de novo. De que forma? Claro que eu vou ter que pôr um problema. Sabe o que vai gerar um problema? Vocês estão entendendo? Veja que Deus não tem um problema. Não é um problema. É a nossa responsabilidade. É nossa obra. Não é a obra de Deus. Ele já nos fez perfeitos. É nós que ignoramos a sua perfeição. Essa perfeição está em nós, a gente ignora completamente. Então, como trata-se os mesmos autores da evolução, todo quadro que nós vamos desenhar aqui, os autores fomos nós mesmos. Entende? Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário veloz. Não é verdade isso, gente? Quem aqui lembra que tinha 50 anos, tinha 18 anos, 15 anos? Eu tenho certeza que vocês lembram perfeitamente. Gente, é muito rápido. É muito rápido. Na minha geladeira, eu tenho uma torneira em casa que deu problema técnico. Chamei o pessoal da Deca. Aí o pessoal da Deca veio, trocou, estava em garantia, trocou o reparo, tal, resolveu o problema da torneira. Aí esses dias meu gato estava brincando, caiu um negócio. Eu olhei assim, puxa, o negócio da Deca, garantia. Sabe aquele selinho de geladeira? Peguei ele assim, eu fiquei pasmo. 2022, fazia 3 anos que aquela coisa estava na geladeira, não tinha reparado. E fazia 3 anos que o negócio tinha acontecido. Na minha cabeça, como se fosse ontem, porque eu lembro exatamente como aconteceu. O processo é tão rápido, Eduardo, que nos esteja constrangido. Não é? O tempo está rápido demais, gente. Está muito rápido. Então é o que está falando aqui, olha. Cada milênio é um ato breve, é breve mesmo, literalmente, né? Cada século, um cenário veloz, utilizando corpos sagrados, perdendo, entretanto, quase despreocupadas crianças, entretidas apenas com jogos infantis. E hoje, as pessoas estão perdendo mais encarnação do que décadas atrás. Você já vai no metrô, as pessoas estão assim, ó. Você vai em casa, as pessoas são assim. Você vai almoçar, as pessoas são assim. Ou não tá? Passa horas e horas somando tudo. Como é que fica a encarnação? Olha o que ele fala, ó. Despreocupada, entretida apenas com jogos infantis. Né? O ensejo santificante da existência, fazendo-nos reprovados perante as leis soberanas, que nos enredam os escombros da morte, como na alfa dos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Então a gente fica
impossibilitar de voltar ao mar de novo. Então a gente passa um período na espiritualidade de adequação mental em regiões desequilibradas. Essas regiões desequilibradas, elas funcionam como se fosse uma verdadeira... você fica descarregando nessas regiões os seus campos mentais deficientes, desequilibrados. Ela funciona como se fosse uma descarga natural, sabe? Você fica lá drenando a sua carga negativa, aí chega uma hora em que você é resgatado, quando você está mais ou menos bom, e aí te levam para um ponto de socorro para que você possa se readequar e reequilibrar suas energias. Então, é interessante isso. Então, aí, depois que esse equilíbrio é feito, aí você volta novamente ao mar, ou seja, você volta novamente ao palco da vida, para de novo fazer certo aquilo que você fez errado. Enormes multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza, da dispersão, almas formadas à luz da razão, mas escravizada à tirania do instinto. Quantas pessoas vivem somente para as sensações do corpo? Comer, beber, sexo, dinheiro, poder, tudo que dá essa sensação ao corpo. Qual as que olham para dentro da própria alma? Entende o que eu estou falando? As sensações do corpo, ok, mas tem que haver um equilíbrio. Deu para entender? Mesmo porque você está no corpo, né? Mas tem que haver um equilíbrio. Então, a gente desencarna e vai para umas regiões como essa aqui, ó, assim. Isso é muito comum. Eu diria que 70% dos que desencarnam param em regiões como essa. Ou mais. Porque o campo mental, o que sente, é totalmente desequilibrado, gerando guerras, conflitos, terrorismo o tempo inteiro, dentro de si mesmo, que gera para o outro, e o mundo é o que é. É um produto de nós mesmos. Vocês acham que essas festinhas de churrasco assim, vocês acham quem é que está envolvendo vocês nas maledicências, falando mal da sogra, né? Falando mal do irmão? O que vocês acham? Quem está envolvendo vocês? Jesus Cristo? Bezerra de Menezes? Um mentor de vocês? O meu? Ou esses irmãos mais ou menos parecidos com isso aqui, ó? Quanto tempo a gente vem rezar achando que a nossa reza aqui, o Pai Nosso, resolve esse tipo de influência? Não resolve, queridão. Só resolve se você mudar. Sai esse, entra outro. O que não falta é gente desencarnada. Nós estamos em 8 bilhões encarnados. Fora tem 17 bilhões. É tirar um, põe outro. Tira um, sai um, entra outro. Não é? E eles, na época, Jesus falou assim, nós somos uma legião. Eles falaram para o Cristo que era uma legião. Tudo bem, se o Senhor quer nos tirar, a gente sai. Mas somos a legião. Legião. E os nossos comportamentos continuam o mesmo. Vou mostrar para vocês como é interessante. Em 3.200 a.C., nós, que somos do mesmo palco da vida terrena, há 3.200 anos atrás, nós cantávamos hinos de louvor a Krishna, lá na Índia, onde foi constituída as primeiras cidades espirituais mais organizadas no planeta. Aprendendo o conceito da imortalidade da alma, ou seja, há 3.200 anos, a gente já sabia que éramos imortais, já aprendíamos que éramos imortais. À sombra das árvores augustas que aspiram nos cimos do Himalaia, e descíamos no vale dos Ganges, matando e destruindo com guerras para gozar e possuir. Nós rezávamos, cantávamos a Krishna, sabemos da imortalidade, descíamos lá de cima aos vales para matar os nossos semelhantes.
Quem é que não faz isso aqui? Vem aqui rezar e sai para acabar com o outro lá. Com observações totalmente criminosas. Você não vale nada. Não é? Nunca se colocando no lugar do outro. Sempre querendo ter a razão de si, do que está falando. Olha as guerras aí. Olha o tema como é profundo. Somos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes das esfinges. Lá no Egito. Há 2.500 anos atrás, dando referência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguinária nas margens dos Nilo. Sabíamos de Deus, sabíamos da imortalidade, já conhecíamos os processos reencarnatórios, e mesmo assim a gente faz as mesmas coisas. Os mesmos. Somos o cenário do nosso próprio mundo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, há 1.300 anos atrás, reiteradas vezes líamos os mandatos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos esquiciamos, ao primeiro clarim, declaramos guerras aos filisteus. Quando eles invadiram ali onde é a Palestina, ali onde estavam os filisteus situados, essa turma toda aqui de hebreus, que era quase 1 milhão de pessoas, eles tinham já sobre poder os 10 mandamentos ou não? Já. Existe algum mandamento nos 10 mandamentos que diz não matarás? A gente lia e fazia. Quem aqui não conhece 10 mandamentos? Quem aqui obedece 10 mandamentos à risca? Veja. Entendeu? Estou falando? Sim, essa passou. Eu também, essa eu passei. Essa eu passei. Ah, sim, sim. Você não mata. Isso não deseja. Isso não significa que à noite, assistindo um filme de ação, né? Você deseja vingança pro malzinho, né? Não é verdade? É legal isso. Você não mata porque não tem oportunidade. Na hora da discussão da pessoa. Vocês estão entendendo que não adianta nós termos um tempo religioso se a gente não mudar? Vocês estão entendendo isso? As guerras vão continuar. Ninguém vai vir resolver nosso problema planetário, não ser nós mesmos. Vocês entenderam? É assim. Falaram assim, tá, e se houver eu vi um comentário de um espírito interessante. Diz assim, tá bom, e se nós tivermos uma terceira guerra mundial? Uma devastação nuclear, principalmente no norte do planeta. O que vai acontecer com aqueles que têm direito de um planeta de regeneração? Herdar o planeta de regeneração. Assim, um amigo espiritual me disse, filho, há muitas moradas na casa do nosso pai. Falta de casa vocês não vão ficar. Só que a gente vai inverter. Em vez de nós mandarmos os que estão provocando guerra, os que estão provocando terra ficará na terra devastada que eles não devastaram, e aqueles que estão em melhor frequência irão para outros mundos melhores. A gente inverte. Não nos falta opção. Entende? Olha como é interessante isso, né? Não é, né? Não é, né? Não é. Nós temos um estudo da Gênesis, de quinta-feira, nós estamos estudando sobre o universo. Eu mostrei umas fotos para o pessoal, tirada de satélites lá em cima, mostrando o espaço profundo, o universo profundo, assim. Fica assim, ó. Que coisa fantástica. Olhar para aquilo numa foto e falar que Deus não existe, você é menor que uma ameba. Sinceramente. É impressionante. É impressionante. É uma riqueza, é uma coisa impressionante. É impressionante. Impressionante. É impressionante.
Olha só, soletrávamos o amor universal de Siddhartha Gautama, em 560 a.C. Perseguíamos semelhantes em aliança de guerreiros gigaleses e hindus. Saímos para guerrear com os hindus. Não é? Admirávamos Pitágoras, filósofos, e seguíamos Alexandre o Conquistador, matando, devastando terras, conquistando poder, dinheiro. Deu para entender? Chorávamos as comoções religiosas em Atenas e assassinávamos nossos irmãos lá em Esparta. Veja, a gente reza aqui e faz coisa errada lá. Aí reza de novo. E aí você acha que você está livre do mal. O mal está dentro de você. É você que faz esse campo, eles te envolveram o tempo inteiro. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas. Minutos depois, no ato dos templos, disseminando a morte e arquitetando o crime. É legal, quando teve o discípulo, acho que foi Mateus, foi levado para Roma para ser crucificado. E chegando em Roma, ele começou a rir, ele viu aquela coisa assim, começou a rir, né? E aí o cara de patente que estava conduzindo ele, começou a fazer, você tá louco, né? Que não, eu tô feliz. Ele falou assim, por quê? Porque se vocês conseguem construir uma maravilha como é Roma, olha que coisa maravilhosa Roma, olha que lindo é Roma, ainda fez, que lindo é Roma, vocês fizeram uma obra de arte, porque não conhecia Roma. Roma é lindíssima. Se vocês são capazes de construir isso, imagine o que me espera no reino dos céus. Olha só a visão de imortalista que é isso, cara. Até arrepia. E a gente não vive imortalidade. É uma pena isso. Se a gente conseguisse interiorizar isso, eu sou imortal. Se eu desencarnar agora, como que eu vou ficar? Não vou ficar legal, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é o mundo que precisa mudar, é eu que preciso mudar. Esse é o recado dessa manhã. Não é o mundo que está em guerra, é nós que estamos em guerra há mais de 4.000 anos com nós mesmos. Entendeu o que eu estou falando? É você que tem que mudar. Cada um segundo essa obra. Não tem como você evoluir por eles. E nem eu evoluir por os meus. Entende? Sim. Vamos para a prática. Vamos para o que é real. Minha esposa conviveu comigo mais de 20 anos. Sempre ouvindo sobre imortalidade. Ela virava para mim e falava assim, isso que você fala muitas vezes, para mim, soa como ficção científica. Parece um filme de ficção na televisão. Você acha que lá vai ter uma sociedade dessa, assim, com veículo de transporte, casas, rio, pássaros? Não, isso não. Você imagina como? Ah, não sei, mas assim não vai ser. Tá bom, vamos ver. A hora que você chega lá, a gente vê, né? Então tá. Desencarnou. Hoje a espiritualidade tem o maior carinho. Era uma pessoa digna, muito digna. E foi socorrida pela sua dignidade, honestidade, virtudes relevantes que eu não possuo. E aí ela foi socorrida. E agora tentam tratar ela da melhor maneira possível para poder ela ter a consciência de que está desencarnada, para não desequilibrar ela. Porque se ela souber que está morta, ela desequilibra de novo e adoece novamente. Entendeu? E nós espíritas, nós temos certeza da imortalidade. Então por que não vivê-la? Porque quem é espírita, que consegue interiorizar os conceitos básicos, quando a gente desencarnar, a gente não vai passar por um processo, a gente pula um processo, a gente se adianta. Entende? Você está morto, estou, graças a Deus. O que eu tenho que fazer agora? Né? Muda tudo, né? É interessante isso, pessoal. Você vai educando a mente. Você vai considerar que é realmente morte. Sim. Tá. É diferente. Então, o corpo físico, mas o corpo físico ficou muito mais além.
que na verdade, profundamente falando, a morte ela não existe. Não como substantivo, morte, bom, acabar, não. Mas como adjetivo, depende do seu ponto de vista, pode até existir, porque quando você deixar esse corpo, você não vai existir mais nessa dimensão. Você vai para uma dimensão seguinte. E quando você vem de lá para cá, você morre lá e renasce aqui. Entende? E quando você morre aqui, quando você morre aqui, você existe aqui e revive lá. Não é? E é interessante isso. Porque, na verdade, o corpo se transforma em novos elementos na natureza, você continua vivo quanto antes. Então, ou seja, a morte no universo não existe. Não é? A morte, dentro dessa palavra, um substantivo não existe. O que existe é dentro do adjetivo, você entender que você deixou de existir numa dimensão e vai reaparecer em outra dimensão. Tá? E é interessante. Eu estava lendo um livro interessante, mulheres, vocês vão gostar dessa informação, sobre a cidade do Nosso Lar recentemente. Hoje, a cidade do Nosso Lar. Na época em que o Nosso Lar foi escrito, tinha 1 milhão de habitantes. Hoje passa de 12 milhões. 12 milhões. Né? 10 na cidade principal, mas tem cidades satélites que, englobando, chega a 12 milhões de habitantes. E uma informação interessante, fiquei extasiado. Aí a pessoa, conhecendo o Nosso Lar ali, visitando pela primeira vez, chega para o Clarence e fala assim, seu Clarence, por que impressão aqui, é impressão minha, mas aqui tem muito homens? Ele, sim, a cidade tem muito mais homens do que mulheres. E por quê? Porque as mulheres se dão muito mais, elas estão em dimensões superiores a essa. Parabéns, mulheres! Parabéns! Nosso Lar é uma cidade que tem mais homens do que mulher, porque as mulheres evoluem mais rapidamente que os homens. Por que será? Sentimento. Ela se importa com sentimentos, não é? Interessante isso. E tem outras coisinhas mais ali dentro que achei maravilhoso. Mas vamos voltando para cá, né? Então, Jesus Cristo, o divino crucificado, o maior entre todos os homens, modelo e guia da nossa humanidade de amor e fé e caridade. 2000 anos atrás. Nessa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue investida cruel, armando fogueira do sectarismo religioso. Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertendo-nos de servos aparentemente fiéis ao evangelho em criminoso árbitro do mundo. Nós transformamos o que Jesus nos ensinou num evangelho que mata. Num evangelho que mata. Porque o meu Deus é melhor que o seu Deus. Nós formamos sectarismo, divisões. O fulano não fala, é tudo cristão. Mas o pentecostais não gosta do protestante, que o protestante não gosta do espírita que não gosta do sectarismo. Do católico, o católico que acha que é uma aberração. Gente, não faz muitas décadas atrás, para montar um centro espírita era uma luta. Era uma luta social, era uma luta contra a religião, do preconceito. Entende? Isso é muito, muito triste. Então, ou seja, a gente não olha o que Jesus nos deixa como essência. A gente olha como... A gente acha que nós temos autoridade de provocar guerras, impondo verdades goela abaixo. Verdades que não são verdades. Ele nos trouxe a liberdade, a paz, o amor, e não a guerra. Nós não fizemos guerra depois que ele foi embora? Como ele está falando aqui, ó, depois de Constantino, depois de 325, no primeiro concílio da igreja, acabou o cristianismo ali. Acabou. Vocês acham mesmo que Deus criou uma religião? Não Jesus, Deus. Acho que Deus criou religião? Não. Não criou. Então é por essa razão, em nossos celeiros de luz, lá na espiritualidade, nas dimensões superiores, permanecem vazios. E os infernos não é com milhares, é com bilhões de seres que nós sustentamos todos os dias, permitindo que eles entrem em nossos lares,
As portas ficam escancaradas. As portas mentais que nós criamos, com condutas e valores lastimáveis. Entende? E as guerras continuam. Continuam. E essas cidades maravilhosas aqui, ó, ficam vazias. Porque a maioria está nas regiões. Por isso que Jesus disse assim a Madre Teresa de Calcutá: a senhora está indo aonde? Estou indo para o céu. Lá está vazio. Nós estamos todos lá tentando tirar vocês das regiões de dores. E aí ela pega a volta e vai fazer uma tarefa ao contrário, né? Ela começa a olhar para aqueles que têm dor. Isso é interessante. O vendaval das paixões fulminantes de homens e povos passa como uivos, de um polo a semear maus presságios. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é recente, ó. Isso aqui é na Ucrânia. Olha os corpos humanos aqui, ó. É como se fosse nada, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Isso é uma vergonha, isso não existe no universo. Isso é uma vergonha. 2000 anos de cristianismo, nós estamos nessa fase ainda. Devastando, olha o que nós estamos fazendo, olha o que está se fazendo com os palestinos. E esses judeus ainda, faz 5.000 anos que eles sabem, não matarás a mais. E olha o que estão fazendo, dizimando uma etnia inteira. Continuam fazendo a mesma coisa. Olha aqui, ó. Isso tudo são fotos recentes, ó. Não tem 6 meses essas fotos. Repetindo as mesmas coisas de 4.000 anos atrás. Entende? Como nós temos que mudar? Passou isso na televisão, tira. Põe uma música. Põe um filme. Não é? Vai ler um livro. Não entra nessa frequência, não. Pergunte a si mesmo, até quando continuará com o terrorismo de pensamentos destruidores, com guerras de vingança e de perversidade? Em vez de sermos leais ao Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando na retaguarda milhões de túmulos abertos, contrariando pesados danos no altar das consciências, escravizando-nos aos tristes resultados de nossa obra, ficando à mercê das dores e das aflições, como resultado do esfalecimento de nosso progresso moral. Quando a gente olha, gente, eu pus essa fotinha aqui, tá vendo? Esses 2 menininhos, esses 3 personagens aqui, ó, deficientes, tá vendo? Isso aqui é castigo de Deus para eles. Isso aqui é uma bênção. Ruim, gente, é ficar, depois que desencarnar, é ficar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 anos na escuridão. Só sentindo mal o tempo inteiro, até que você enlouqueça. Isso é triste. Isso é triste. Melhor renascer assim, ó, do que ficar aqui. Às vezes, conversando com os irmãos nessa mesa aqui, ó, eles falam assim, eu falo assim, faz quanto tempo que eu não vejo o sol? Você não vê o sol? Ah, não lembro. Quanto tempo você está no mundo espiritual fazendo o que você faz? 80, 120 anos. A gente faz uma regressão dele jovem, e traz dentro que está no campo mental dele um céu estrelado, ele começa a chorar. Desaba o mundo dele. Faz assim, fazia muito tempo que não via um céu estrelado. Fazia muito tempo que não via a manhã que você me levou agora. Que não vejo o sol lindo, brilhando. Há dezenas, décadas na situação da escuridão. Isso é dor. E aqui encarnados, a gente reclama que está sol. A gente reclama que está frio. Reclama que está calor. Reclama do céu. A gente não valoriza. Vocês estão entendendo que a gente continua produzindo os mesmos padrões mentais? Continua. Vocês percebem isso?
Pois é. Pois é, bendito ela ainda assim. Né? Muito feliz ela a gente perto dela. Imagina. É um exemplo da gente. Tem um livro chamado Causa e Efeito do André Luiz, que lá tem vários tipos de expiações. E uma delas é a expiação evolução. O que acontece? Uma criatura, uma década, depende do período, isso é muito relativo, tem uma doença como um câncer, tem doença como, sei lá, uma doença que vai degenerativa, que vai eliminando as forças de uma forma bem gradual da pessoa. Ela fica ali 10 anos, 15 anos, 5 anos, não tem um período. Mas por que isso existe? A pergunta é essa. Porque se fosse desencarnar 10 anos antes, por exemplo, ela estaria em Maus Lençóis, além de tudo. Aquilo ali é uma doença provocada por ela mesma, mas para drenar as cargas mentais deletérias. A doença faz esse processo de eliminar, para que quando ela desencarnar, ela esteja em melhor situação do que se fosse desencarnar 10 anos atrás. Entenderam? É interessante isso. E a gente não olha as coisas dessa forma, a gente só olha da forma pejorativa, na área negativa. E não é negativo, é positivo para muitos de nós. Extremamente positivo e terapêutico. Porque, veja só, quando uma pessoa está doente, e ela vê que ela não consegue levantar de uma cama, que ela não consegue pôr comida na boca, que ela não consegue se limpar adequadamente, que ela precisa de alguém para ajudar ela a dar banho, ela começa a ter um sentimento de mais humildade. Concorda comigo ou não? Porque tem gente, nós somos assim, a gente é legal para dar as coisas. Tem muitas pessoas que dão as coisas, mas tem uma dificuldade imensa de pedir. E é tão orgulho o pedir, porque às vezes pedir alguma coisa para alguém mexe com o seu ego, mexe com a sua sensação, com o seu orgulho. Você acha que você não, você tem vergonha daquilo, né? E é interessante a gente ver isso. Então, olha só como tudo nos leva para a evolução. Né? Então, aqui tem algumas regiões aí, né, que não parece que a posse da consciência foram desenvolvida há 40 mil anos. Semelhamos estranhas veredas e doentes, alucinadas e hipnotizadas por frutos sombrios sombrios de traças e ferrugens que o tempo corrói e devora. Nós estamos em posse da nossa consciência desenvolvida por nós nos processos evolutivos de Deus há 40 mil anos. E a gente faz 40 mil anos que a gente está aí patinando, sempre nos mesmos problemas. Onde está a crença em Deus de bondade e perfeição? Onde está? Virá em que o homem há de recorrer à divina presença em toda parte. Verdade, né, gente? Olha, vocês percebem, por exemplo, na cidade tem muito isso hoje. Vocês andam de carro, de ônibus, vocês vão vendo cada IP maravilhoso, amarelo, roxo, branco. Você fica assim, cara, que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é verdade? Então, vocês vejam que a presença de Deus está aí na nossa vida, nos animaizinhos, não é? Nas coisas bonitas que a vida nos oferece, a gente não consegue ter essa sensibilidade de notar a beleza, né? A beleza de ouvir, eu vou descer a baixada para quê? Que eu quero pôr uma cadeirinha na frente do oceano, eu quero ficar ouvindo o barulho das ondas. Não é melhor fazer isso do que ficar na televisão ou no videogame? Não é? Contemplando a natureza, levando um livro, ou fazendo nada.
Não é? Veja, a gente tem condições de mudar. Então, isso que ele está falando, ó, sentir a presença de Deus, que faz parte de nós. Não basta acreditar na imortalidade da alma, é inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então, não adianta a gente saber a parte básica do Espiritismo, nós temos que viver, pôr no coração, fazer com que aquilo mude. Não se resolve os problemas transcendentes do espírito nos processos reencarnatórios sem a consciência de sua responsabilidade diante da própria vida. Nós somos responsáveis sobre tudo aquilo que fazemos. É interessante a gente ver isso. O plano superior não interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beátifico. Olha só, o plano superior ele não se interessa por incorporações de devotos famintos dentro do conceito de um paraíso religioso. Admireis, por aventura, a vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas. Qual é a sua finalidade aqui? O que você está fazendo? O que você vai deixar? Pensa. Aí fala, tá, e como que eu sei que eu estou no caminho certo? É muito simples essa regra. O que você faz gera consequência a você e ao seu semelhante? Não. Está no caminho certo. Depois que você começa a educar a sua ação, você começa a educar o seu sentimento, porque aí é um processo mais difícil. Aí vai precisar do quê? De exercício, educação. O que é educação? É criar novos hábitos. Então você vai pensar sempre nas coisas melhores. De que forma? Um processo educativo. Você não vai conseguir fazer isso de hoje para amanhã, mas você vai conseguir fazer isso através do tempo, educando a sua mente, escolhendo as melhores coisas. Então é um processo justamente de educação, de transformação. Aí você vai ter uma finalidade. Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, o que dizer da magnífica inteligência de um homem encarnado? Que há de esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrado depósito de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Ora, o que você acha que você receberia, né? Você acha que não é nada a sua fé, a sua razão iluminada? Você acha que não é um depósito que você está fazendo sobre si mesmo? Teríamos que alforjar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escala preparatória e sem atividades purificadoras? Você acha que desencarnou está no céu? Simples assim? Não, você tem que fazer com que a coisa aconteça. Para nós encerrarmos aqui, ó, Bezerra de Menezes, uma psicografia da nossa querida Ivone Pereira. Momentos difíceis, ou momento difícil que a humanidade atravessa, quando a fé e a moral, a solidez dos costumes, o cumprimento do dever e a responsabilidade de cada um se diria em colapso. Deus orientando a muitos, vencendo outros tantos, desanimando ou enrijecendo o coração de quase todos para os caos da sociedade humana, assinalando as últimas etapas de um fim de uma civilização. Hoje a gente vê muito jovem, eu percebo lá no prédio, que o pessoal que trabalha lá, que eles gostam muito de jogar aquele tigrinho. Se não, o tigrinho eu ganho R$100 por dia, R$20, R$200 por dia, eu estou até pensando em deixar de trabalhar. Né? Hã? Entendi. Está bem assim mesmo. Tá assim mesmo, é exatamente isso, né? Ó. Moral, solidez de costume, dever e responsabilidade. Não é o problema de você ganhar, é o problema de você não fazer nada para a sociedade, né? Esse é o problema, certo? Você não está gerando riquezas, você não está gerando aprendizado, você está hipnotizado o tempo inteiro, deu para entender? Porque, ó, quando a gente sai para trabalhar, existem relações,
conflitos que ninguém vai ter que administrar. Quando eu estou isolado, eu não tenho esse desafio, concorda ou não? Não tem ninguém ali para me contrariar. Mas quando eu estou numa relação dentro de um ônibus que eu tenho que pedir desculpa para uma pessoa que eu pisei no pé, deu para entender o que eu estou falando? O desafio está fora, não é no isolamento que você vai ser desafiado. Vai ser nas relações que você vai ser desafiado. E aí não tem essa relação, não tem experiência de relação. E aí entra numa sociedade totalmente doente. É o que nós estamos vendo hoje. Né? É o que o Bezerra de Menezes está falando aqui. Então, gente, esse é o nosso recado de ontem, de hoje. Vamos tentar nós juntos ter maior consciência da responsabilidade que nós temos em relação ao nosso próprio mundo. Vamos tentar mudarmos a forma de pensarmos e a forma de agirmos para que a gente possa fazer o mundo melhor. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. Obrigado. Valeu. Então vamos silenciar, respirar profundamente. Vamos tentando ouvir os nossos corações. E vamos agradecendo a oportunidade desse nosso corpo, que é um verdadeiro instrumento de trabalho ao nosso espírito imortal. Mestre querido, pedimos que nos ampare nessa manhã tão linda, nos dando as condições para estarmos melhores amanhã do que estamos hoje, aproveitando a oportunidade que a vida nos concede a cada instante. Mestre, pedimos que visite o nosso lar nesse instante, iluminando a todos que lá se encontram nesse momento, com seu abraço, com a sua luz, o seu amor, a sua paz. E assim vibramos uma luz imensa de amor, saudades, carinho aos nossos entes desencarnados. Que essa luz possa se estender aos nossos irmãos desencarnados que nesta manhã aqui se encontram. Que junto deles possamos refletir profundamente na responsabilidade que cada um de nós temos diante de nossa própria felicidade, transformando o nosso caminho em um novo horizonte, uma nova esperança, um novo recomeço. E assim, felizes, vamos agradecendo a Deus pela bendita oportunidade da vida. Obrigado, Pai, por esse mundo que nos abriga com tanto carinho e amor. Obrigado, Pai, por nós fazermos parte dessa transformação do mundo, estarmos vivenciando e evoluindo diante do seu amor. E rogando a sua paz que possa envolver todo o mundo. Uma faísca de vosso amor pode brandar toda a terra. Deixarmos beber dessa fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores cessarão, e um grito de reconhecimento e amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, a nossa arrogância, as nossas dívidas, assim como sabemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair na tentação de nossas deficiências morais, Senhor. Levanta-nos todas as vezes que cairmos e nos livre também dos males, aqueles que estão dentro de nós e aqueles que nos envolvem. Que assim seja, graças a Deus.